Feliz és tu porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu porque acreditaste. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu vou partir, haveis de procurar-me e morrereis no vosso pecado. Vós não podeis ir para onde eu vou. Diziam então os judeus: Irá ele matar-se? Será por isso que ele afirma: Vós não podeis ir para onde eu vou? Mas Jesus continuou dizendo: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ora, eu disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditardes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então perguntaram-lhe: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Absolutamente aquilo que vos digo. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu comunico ao mundo o que lhe ouvi. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que por mim nada faço, mas faço como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que é do seu agrado. Enquanto Jesus dizia estas palavras, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tanto a primeira leitura como o Evangelho que nós acabamos de proclamar e de escutar mostram a dificuldade que o povo de Israel tinha em acreditar e em confiar em Deus. O povo eleito por Deus para preparar a vinda do Messias ao mundo teve dificuldade, de facto, em permanecer na fé e, sobretudo, na confiança em Deus. Apesar de Deus o ter libertado com grandes sinais, com grandes prodígios, da escravidão em que vivia no Egito há cerca de 400 anos já, este povo depois, com as dificuldades naturais de um povo que caminha através de um deserto, começa a impacientar-se e a falar contra Deus e contra Moisés. Nós vemos também
no Evangelho como os judeus, sobretudo os chefes religiosos dos judeus, também se recusavam a acreditar em Jesus, que lhes dizia abertamente que era Deus. Esta expressão, eu sou, eles entendiam o que Jesus queria dizer. Fora esse o nome que Deus dera a Moisés, quando ele disse, Senhor, mas que nome é que eu vou dizer para te apresentar ao povo? Quando Deus o enviou ao Egito, a fim de libertar Israel da escravidão, e a resposta de Deus foi simplesmente esta: eu sou aquele que sou. Aquele que é por si mesmo e em si mesmo. E Jesus diz isso: eu sou. Quando me levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou, ou seja, que eu sou Deus. Tiveram muita dificuldade e foi essa a razão, aliás, a principal razão pela qual o condenaram à morte, dizendo que ele estava a blasfemar. Como podia um homem dizer que era Deus? Não cabia na mente do povo da antiga aliança que Deus se tivesse feito homem em Jesus. Então, meus irmãos, esta dificuldade em acreditar em Deus e, sobretudo, em confiar em Deus, a fé é, sobretudo, um ato absoluto de confiança em Deus, não é só do povo judeu. Nós também, muitas vezes, temos dificuldade em acreditar e, sobretudo, em confiar em Deus. Santa Faustina escreveu mesmo que o pecado que magoava mais a Deus era a falta de confiança nele. Reparem que o primeiro pecado do ser humano é uma falta de confiança em Deus e na bondade de Deus. Deus disse que não querem que comam do fruto da árvore da vida, porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem, serão como Ele. É a insinuação de Satanás. Levar a desconfiar da bondade de Deus e da vontade de Deus. E com quantas vezes eu me cruzo com as pessoas que vêm ter comigo em muitas circunstâncias e que vêm zangadas com Deus. Mas são muitas as pessoas que eu vou encontrando zangadas com Deus. E porquê é que estão zangadas com Deus? Porque não devia ter levado o meu marido. E o marido já tinha 80 anos, mas a pessoa ainda se zanga que aquilo ainda não era idade para ele ir embora deste mundo, claro. Outros porque não sei que o meu filho ou a minha filha. Ou porque não sei... Falta de confiança em Deus. Quando sentirem o vosso coração vacilar e desconfiar de Deus, não desconfiem dele, desconfiem de vocês. O mal nunca está do lado de Deus, está do nosso lado. Está de nós não entendermos que os caminhos de Deus não são necessariamente os nossos caminhos. Que aquilo que nós achamos que é o melhor, muitas vezes não é de facto o melhor. Porque Deus, sendo amor infinito, só pode querer não só o nosso bem, mas o nosso maior bem. E, portanto, se alguma coisa eu não entendo na minha vida, dos acontecimentos, já seja na minha vida pessoal, já seja no mundo, o problema não está de Deus, do lado de Deus, está do nosso lado. Por que é que há guerras no mundo? Porque Deus não queira a paz? Não. Não apareceu aqui a Senhora em Fátima dizendo que rezássemos todos os dias o terço do rosário pedindo a paz pelo mundo? Para o mundo? Não veio ela como mensageira de paz e de esperança? E quem é que escutou já o pedido da mãe? Quantos de nós que estamos aqui rezam todos os dias o terço do rosário pedindo a paz para o nosso mundo, por exemplo? O problema não está do lado de Deus, está do nosso lado, meus irmãos.
Está deste nosso coração dividido, deste nosso coração que queria ser Ele a governar, a dizer como as coisas têm que ser. E se não for como nós achamos que tem que ser, o problema ou está nos outros ou está em Deus, e nós não reparamos que o problema muitas vezes está, se não sempre, quase sempre em nós. Então, meus irmãos, aprendamos a confiar em Deus. Aprendamos a acreditar que não as dificuldades que nós encontramos nas nossas vidas não são provocadas diretamente por Deus, mas porque Ele nos deixou a liberdade de fazer escolhas. E nós escolhemos muitas vezes os caminhos errados, os caminhos do pecado, os caminhos da violência, da vingança, do poder, da ambição, querendo prevalecer uns sobre os outros. Isso é que provoca o nosso mal-estar, não é Deus. Reparem, se todos obedecessem a esta palavra de Jesus, o nosso mundo era já o céu. Embora ainda com os limites naturais de quem está situado no tempo e no espaço. Amai-vos como eu vos amei. Se todos nós amássemos o que está ao nosso lado, como Jesus nos amou, estando dispostos a dar a vida por ele ou por ela, e ao mesmo tempo perdoar-lhe, mesmo que fosse ele ou ela a matar-me, foi o que Jesus fez na cruz. Se nós amássemos assim, acaso tínhamos guerras? Acaso tínhamos guerras nos nossos lares? Porque as guerras não estão só nos povos, elas começam na nossa casa. Aliás, começam no nosso coração. Quantas vezes há guerra cá dentro de nós? Quantas vezes nós não estamos em paz? Estamos em conflitos até connosco próprios. O problema não está do lado de Deus, meus irmãos. Confiemos absolutamente nele, que ele é amor infinito e é luz infinita, luz que ilumina e fogo que aquece. Verdade que nos mostra como caminhar neste mundo para ele. E amor que nos move, que nos dá força, que nos enche de esperança. No Evangelho, nós vemos como estes doutores da lei, sumos sacerdotes, príncipes dos sacerdotes, resistiram à fé em Jesus. Perguntavam-lhe, mas quem és tu? Se ele já lhes tinha dito quem era. A que vinha a pergunta. Era a resistência à fé, à verdadeira fé, que leva à confiança absoluta em Deus. E Jesus diz-lhes, mas aquilo que eu digo não digo de mim, aquilo que eu faço não faço de mim, aquilo que eu digo e faço, faço porque o Pai me enviou e eu vim para realizar a vontade do Pai. E apesar dos muitos sinais, dos muitos milagres que Jesus fez, apesar da bondade e da imensa serenidade com que ele enfrentou a morte, não se diz nos Evangelhos que algum dos doutores da lei e dos príncipes sacerdotes que estavam a contemplar a sua crucifixão tivesse dito verdadeiramente, este homem é Deus. Foi um centurião romano, um pagão, um opressor de Israel, que chegou a essa conclusão. Morrer assim, perdoando a quem o mata, pedindo perdão e desculpa, só Deus. Só Deus. Foi o que um soldado, um centurião romano, disse quando viu Jesus morrer da maneira que morreu. Mas estes homens não acreditaram. E nós não somos mais nem melhores do que eles. O nosso erro pode ser pensar, eu não sou assim, eu cá acredito em Deus. Acreditas quando tudo te corre bem. Mas quando alguma contrariedade começa a aparecer na tua vida, quando o nosso mundo anda meio maluco, peço desculpa, mas anda meio maluco, tu desconfias de Deus ou confias nele?
Tu acreditas verdadeiramente que Ele está aí e que o seu amor é mais forte do que o nosso pecado, do que a nossa maldade? Que o seu amor já venceu de uma vez por todas a própria morte? Meus irmãos, que esta palavra de Deus seja para nós um apelo à fé, à confiança, ao abandono nas mãos de Deus. Olhem como fazia a mãe. Não entendia, não entendeu quando o menino ficou atrás no templo e perguntou, ela e José, os dois não entendiam. Filho, mas por que é que tu nos fizeste agora uma coisa destas? Não vês que andamos aqui há 3 dias aflito? E o menino o que é que diz? Então vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Por que é que andaram por aí, por todos os lados à procura? Ou vinham logo aonde eu devia estar? Ela não entendeu, mas o que é que ela fez? Guardou tudo no seu coração. Quando não entenderes, faz como a mãe do céu. Guarda no teu coração até que Deus te faça ver.